Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Estamos na videoaula falando sobre classificação dos seres vivos, módulo sobre a classificação dos seres vivos, né? Nessa videoaula a gente vai começar a falar sobre o reino protista. A gente vai dar uma característica geral do reino, vai falar especificamente sobre as algas, ok? Então vamos lá. Características gerais do reino protista. São eucariontes, portadores de organelas. Então, já é uma coisa diferente que apareceu aí. No reino Monera, as bactérias não tinham organelas, tá? A única organela era o ribossomo, ok? E eram procariontes. Aqui não, aqui já são eucariontes, portadores de organelas. Eles podem ser autotróficos, ou seja, produzem a sua própria alimentação, ou heterotróficos, que não produzem os seus próprios alimentos. Os protistas autótrofos são as algas, ok? Elas constituem a maior parte do plâncton marinho e do plâncton dulcícola, da água doce, e podem ser uni- ou pluricelulares. Enquanto que os protistas heterótrofos, eles são representados por todos os protozoários e são unicelulares. Então, vamos falar um pouquinho sobre as algas nessa videoaula, como eu combinei com vocês. Vamos falar sobre as características gerais das algas. Então, como eu disse, podem ser uni- ou pluricelular. Cuidado com isso, ok? Nós temos, sim, algas unicelulares, porque a alga, né, a gente vê nas praias e tudo, aquelas complexos lá de vegetais, né, primórdios de vegetais, e aí a gente fica achando que só tem aquelas algas macroscópicas, mas não, ok? As algas, elas podem também ser unicelulares. Então, são microscópicas ou macroscópicas. A coloração é variável. Vocês vão ver que uma das maneiras de classificar as algas nessa videoaula é a sua coloração. Elas vivem em diferentes tipos de ambientes, então a gente pode encontrar em lagos, rios, solos úmidos. Posso encontrar água no solo? Sim, se ele for úmido, né? Bastante irrigado, pode sim. Cascas de árvores, mas principalmente nos oceanos. São os principais seres fotossintetizantes dos ecossistemas aquáticos e correspondem à base da cadeia alimentar desse ambiente. Muita pergunta em cima disso aí, ok? E são os principais componentes, então, como eu disse para vocês, do famoso fitoplâncton. O que é o fitoplâncton, né? É um conjunto de organismos microscópicos, fotossintetizantes, adaptados a passar parte ou todo o tempo da sua vida em suspensão, em águas abertas oceânicas ou continentais. Classificação das algas, então, vamos lá. A classificação, ela vai ser realizada a partir do tipo de pigmento fotossintetizante. Lembra que eu falei que a cor ia ser um critério? Pois é. Do tipo de substância de reservas energéticas e da constituição da parede celular. Então, essas três características vão fazer com que a gente consiga classificar as algas. E aí a gente tem o filo das clorófitas, que são as algas verdes, as mais famosas, né? Temos o filo das faeófitas, que são as algas pardas ou marrons, as rodófitas, que são as vermelhas, também conhecidas como pirrófitas, bacilariófitas, que são as diatomáceas, crisófitas, que são algas douradas, euglenófitas, as euglenas, e o filo dinófitas, que são as dinoflageladas. Então, vamos começar a falar das clorófitas, né? Que são as algas verdes, as mais famosas. A gente vê bastante alga verde por aí. Ela pode ser uni- e pluricelular, ok? Eu posso ter tanto características, tanto algas uni- ou pluricelular, vai depender da espécie. Elas são marinhas, dulcícolas e terrestres, então estão em todos os ambientes aí. São bem parecidas com os vegetais. Então, elas têm clorofila, tem caroteno, xantofilas, celuloses, parece que elas são os primórdios mesmo dos vegetais, né? E elas podem viver em associação mutualística com fungo, então são elas que formam os famosos líquens, né? Ou elas podem também viver em endossimbiose, em células animais, por exemplo, nas hidras, né? Formando lá as zoocloretas, ok? A reprodução, ela pode ser assexuada,
fragmentação e esporulação, ou também pode ser reprodução sexual. Exemplo mais famoso que a gente tem de uma alga clorófita é a uva lactuca, que é a alface do mar. Ancestrais das briófitas, como eu disse para vocês, né? Parece que elas são os primórdios dos vegetais, e elas são também consideradas o grupo mais diversificado de algas. Feófitas, né? Como vocês preferirem. São as algas marrons ou algas pardas. Olha a coloração aqui bem escura delas, né? Olha a diferença da alga verde. Elas são pluricelulares, atingem até 60 metros. Normalmente as que a gente vê na costa, né? Chegando na costa, tem aquela alga que gruda assim na nossa perna, às vezes. Essa é a alga marrom, né? Ela é muito grande, então a facilidade dela fragmentar é muito grande. Apresentam rizóides, cauloides e filóides, né? Que são uma espécie de primórdios de caule, folha e raiz. Ela não tem ainda uma raiz, um caule e uma folha bem definida, bem caracterizada, mas ela já tem um primórdio daquilo. Exclusivamente marinhos e litorais rochosos, ok? Então a gente não vai encontrar em água doce. Ficoxantina, clorofila A e C e o caroteno são os pigmentos que dão coloração à alga. A coloração, então, como eu falei para vocês, é castanho amarelada. Então, a gente chama de marrom ou parda. Parede celular de algina, né? Os alginatos, eles são substâncias viscosas, muito utilizadas pela indústria na fabricação de papel e como estabilizadores em sorvetes e cremes dentais. São o que dá aquela consistência, né, de mousses, sorvetes ao creme dental é a parede celular da alga, que são os alginatos. A reprodução é assexuada através de esporos ou também a gente pode encontrar uma reprodução sexuada. Filorodófitas, que são as algas vermelhas. A maioria pluricelular, marinha do ciclo terrestre. Talos são fixos aos substratos e elas crescem junto aos corais, fazendo parte dos bentons, né, que é aquele solo marinho. Essas algas, elas podem ser usadas na alimentação humana, como é o caso da nori, né? A gente usa o gênero Porphyra para fazer o nori. Utilizada principalmente no preparo do sushi, então, que é o prato típico da culinária japonesa. Essa alga, ela tem sido usada também para combater a doença escorbuto. Por quê? Porque ela tem muita quantidade de vitamina C. Então, na videoaula sobre vitamina, eu converso com vocês sobre o escorbuto. E aí eu comento que a falta de vitamina C é o principal fator. E aí a gente tem, então, o combate ao escorbuto graças à utilização dessa alga. Na parede celular, a celulose e carragenina, que é utilizada também como estabilizante em sorvete. Dessa parede é preparado o agar, que é uma espécie de pasta também utilizada para dar consistência à cultura de micro-organismos e a alimentos industrializados, como cremes, pudins, sorvetes, tá? E para fazer cápsulas de medicamentos, sabe aqueles medicamentos em que você tem a cápsula e o pozinho lá dentro? Então, a cápsula é feita com a parede celular dessas algas. Cosméticos, moldes dentários também e outras aplicações. O pigmento vermelho, ele permite a sobrevivência em ambientes mais profundos. Agora, cuidado, é pegadinha de prova falar que as algas vermelhas são causadoras da maré vermelha, e não é verdade, ok? Maré vermelha é outro filo de algas. Filobacillariófita ou crisófita, são crisos da corouro, né? Elas são mais conhecidas como diatomáceas, ok? Marinhas e dulcícolas, não temos terrestres. Formam fitoplâncton, porque elas são as unicelulares. A parede celular, ela é composta por sílica, denominada frústula. Depois que as algas morrem, isso é importante, hein? As carapaças silicosas, elas passam a ser chamadas de diatomitos. Então, elas formam aquelas terras de diatomitos no fundo do mar.
Os diatomitos, eles são utilizados, olha como é importante, na indústria para a fabricação de tijolo. Já pensou nisso? Tijolo é feito de alga? E uma alga unicelular? Pois é. Então, tijolos, filtros, cremes dentais, abrasivos nos polidores de metais, ok? Então, tudo isso é feito a partir de diatomitos. Clorofila A, C, E e a ficoxantina são os pigmentos desse grupo de algas. E a reprodução, ela pode ser assexuada por fissão, né, separação, quebrou, ou sexuada. Filo das euglenófitas. São unicelulares, só que agora é diferente, né, das diatomáceas, elas são, flageladas. Um flagelo sutil, mas são. Dulcícolas, então são de água doce, ok? Não tem parede celular, então elas têm somente uma película proteica, né? Elas apresentam flagelo e vacúolo pulsátil. Para quem não lembra, vacúolo pulsátil é aquela organela que permite expulsar água, né? Quando você ganha muita água, ela é uma célula, tá? Em água doce, então ela é hipertônica em relação ao meio onde ela vive. Então, a tendência dela é sempre ganhar água. Então, essa organela, ela vai contrair, não é isso? E vai expulsar aquela água para que essa célula não lise, ela não estoure. Então, ela tem o vacúolo pulsátil. São autótrofas, ou seja, elas precisam de luz, e heterotróficas. Tem também ingestão de partículas por fagocitose, vai depender da espécie. E a reprodução vai ser sempre assexuada por cisciparidade. Ciparidade é divisão simples, né? Mitose simples, pegou, dividiu a célula, gerou duas. Filopirrófita ou dinófita, cor de fogo, né? Pirros é a cor de fogo, uma cor mais viva do que a vermelha, ok? Do que as algas vermelhas. São também conhecidas como dinoflageladas. Placas de celulose rígida, também chamadas de tecas. Reprodução por fissão binária, de novo, dividiu, né? Elas sim, as pirrófitas ou dinoflageladas, elas são responsáveis pelo fenômeno famoso de natureza que sempre cai em prova, que é a maré vermelha, ok? Fenômeno de bioluminescência, com intensa proliferação de algumas espécies de dinoflagelados, os quais liberam na água grande quantidade de neurotoxinas que causam a morte de peixes, além de permanecerem acumuladas no tecido de animais filtradores como moluscos. Se esses animais forem ingeridos por outros vertebrados, eles podem causar paralisia ou até mesmo morte. Por quê? Porque a quantidade de alimento que a gente vai consumir desses animais é grande. Então, a gente pode acabar, sim, se intoxicando com isso, ok? Então, quando a gente vê aquela mortandade de peixes, né, lá nos oceanos, normalmente é dada pelo fenômeno de maré vermelha. E ela adora matéria orgânica. Então, onde a gente tem despejo de esgoto, provavelmente a gente tem disseminação do fenômeno de maré vermelha. Como eu disse, é um fenômeno de bioluminescência. A luz bateu, né, e aí a gente vê o reflexo da cor vermelha. Por isso que a gente chama de maré vermelha. Para a gente finalizar, qual seria então a importância das algas? Alguma das importâncias eu já frisei para vocês aqui, né, em cada grupo, mas é bom a gente fechar, porque quando cai em prova, cai bastante sobre a importância delas. Então, a gente tem uma importância na indústria, ok? Então, como vocês viram, fabricação de cosméticos, creme dental, né? Então, eu já havia falado para vocês, mas também, olha lá, fabricação de adubos. Muito adubo utiliza essas algas, tá? Grupos dessas algas, não específicos, mas vários grupos, para melhorar o solo. Fabricação de alimentos, então, como eu disse, sorvete, chocolate, pudim, alga, né, que forma lá o sushi, é feito por algas. Fabricação de cosméticos, muitos sabonetes, cremes, né, e a farmacêutica, fabricação de meios de cultura. A gente só consegue, galera, representar
né, cultivar bactérias em laboratório se a gente tiver essas substâncias produzidas por essas algas. E cápsulas de medicamento, como eu falei, supositórios, enfim. Fotossintética, ela tem uma importância muito grande ecologicamente falando, né? São os principais responsáveis pela oxigenação do planeta. Quando existe aquela briga, a Amazônia não é o pulmão do mundo são os oceanos. É graças ao fitoplâncton que existe lá, né? Que é o grande responsável pela oxigenação. Elas produzem matéria orgânica para serem incorporadas à cadeia alimentar, então são a base de inúmeras cadeias alimentares aquáticas, então tem a sua importância. E a importância climática, né? Elas auxiliam na manutenção da temperatura do planeta, pois elas utilizam o CO2 no processo fotossintético. Então, se elas são o pulmão do mundo produzindo oxigênio, elas também têm uma grande importância na hora de tirar o CO2, ok? Galera, essa foi a nossa primeira videoaula falando sobre o reino protista, onde eu mostrei as características gerais do reino e foquei para vocês nas algas. Só que a gente sabe que fazem parte do reino protista algas e protozoários. Então a gente tem uma outra videoaula onde a gente vai falar direitinho sobre os protozoários, ok? Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima videoaula.